temporada completa da Fórmula E você assiste no Grande Prêmio. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, de onde quer que você esteja nos vendo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Paddock Sprint, o programa do Grande Prêmio diário aí que traz as principais notícias do dia, análise e tudo mais. E hoje estamos com uma bomba, sim. A Fórmula 1, enfim, decidiu sobre a Andretti, sobre a entrada da Andretti no grid a partir de 2026. A Andretti, embora tenha sido aprovada pela Federação Internacional de Automobilismo como a candidata para a entrada no grid, a Fórmula 1 decidiu que não. Ela rejeitou esse pedido, todos os critérios, na verdade, aprovados pela FIA não foram aprovados pela Fórmula 1 e ela, então, optou por rejeitar esse pedido, essa solicitação da equipe de Michael Andretti. Então, assim, em 2026, nada de Andretti. Talvez em 2028, se a GM, aí na parceria com a própria Andretti, aí através da Cadillac, fabricar o motor. Aí sim eles vão pensar se realmente pode agregar algum valor à Fórmula 1. Mas por enquanto, a Andretti não agrega nada à Fórmula 1 e por isso ela está fora do grid nesse momento. É sobre isso que falaremos no Paddock Sprint, mas antes de chamar os meus comentaristas, eu peço que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que o faça nesse instante. Também acione o sininho e permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo. E, claro, deixe um like maroto aí nesse vídeo, porque hoje o Paddock Sprint vem quente e eu tenho comigo aqui Pedro Henrique Marum e Bernardo Castro para comentar sobre Andretti e, além disso, Carol Vigílio na produção. Que dê o nosso amigo Pedro Henrique Marum. Aonde está Pedro Henrique Marum? Ele já entra, mas antes eu vou querer a opinião, um teaserzinho aí do Bernardo sobre essa decisão da Fórmula 1. Tudo bem, Bernardo? Boa tarde, Eve. Tudo bem por aqui? Espero que esteja tudo certo por aí também. Boa tarde, Carol, que está aí nos nossos bastidores. Boa tarde também a todo mundo que nos acompanha. Estão tentando aí calar Pedro Henrique Marum, mas acredito que em breve ele estará de volta. Alguns probleminhas técnicos, mas já ele está de volta aí. Em relação a essa decisão da FIA, é de fato uma vergonha para o esporte, quase assim a gente pode dizer. A gente viu ali as justificativas que a própria entidade deu para poder barrar essa entrada da Andretti, e pelo menos para mim, quase nenhuma delas, ou nenhuma delas como um todo, fazem sentido. Pelo menos para mim, não me convenceram. As justificativas que eles utilizaram ali foi mais alguma coisa para poder... Parecia muito mais uma tentativa de justificar por birra, por não querer entrar por uma birra, por alguma rixa assim com a Andretti ou coisa desse sentido, do que necessariamente ela não ter condições, não ter características, não agregar valor para a Fórmula 1. Mas isso a gente vai desdobrar um pouquinho aí ao longo do programa. Olha, eu acho. Aí, eu não sei a quem interessa calar, como o Bernardo falou, este homem, Pedro Henrique Marum, entendeu? Mas somos veementemente contra, ele precisa falar sim. Então, a palavra é sua, Pê. Tudo bem? E eu queria saber, o que você achou dessa decisão da Fórmula 1 de rejeitar por completo a Andretti? Olha, em primeiro lugar, a minha internet está já há alguns dias aí a manivela. Então, eu peço que vocês me avisem se eu começar a cortar ou se em algum momento, como já ia acontecer agora, eu começar a falar enquanto alguém estiver falando ainda. É porque, para mim, o som acabou por um instante. Então, não é que eu estou tentando cortar ninguém, pelo amor de Deus. Vamos falar de Andretti, porque tudo é meio esquisito, tudo tem cara de vingança, tudo tem
tem cara de novelão mesmo, né? Aquele novelão bem clássico, bem novelão mesmo, das 8. Tem vingança, tem gana, tem um pouquinho de tudo, e nada faz sentido, né? Assim, pouquíssimo faz sentido, porque a Fórmula 1 quer incutir uma ideia de subvalorização da Andretti, como se a Andretti fosse uma organização de fundo de quintal, que não faz sentido e não vai colar com ninguém que está nesse mundo do esporte a motor. As justificativas da Fórmula 1, do Liberty Media, são péssimas, são muito fracas, elas não têm base, elas não se sustentam, não param em pé. Mas quem é que vai contestar? Como pode contestar? Então, vamos falar sobre isso mais, vamos elaborar um pouquinho, mas eu acredito que existe uma chance mais do que razoável da gente começar a ver. A gente está no começo do que vai virar uma batalha jurídica grave para a Fórmula 1, para a Andretti, para todos os envolvidos. É verdade, assim, eu acho que a gente está no início de uma guerra, né, com relação a isso, porque, de fato, as justificativas da Fórmula 1 não fazem muito sentido. Só recapitulando o que os meninos falaram, para a gente começar a analisar esses pontos, então a Fórmula 1 listou uma série de coisas, uma série de elementos aí para embasar essa decisão de não aceitar a Andretti, pelo menos em 2026, né? Então, assim, ela fala que a Andretti não agrega valor, não, né, o candidato, né, a Andretti, não vai agregar nenhum valor à categoria, que, na verdade, é a Fórmula 1 que vai agregar mais a Andretti do que a Andretti a ela. Eles não veem a Andretti como uma equipe que vai entrar no campeonato pela competitividade, eles não acham que a Andretti é competitiva o suficiente para entrar na Fórmula 1. E aí tem um item que ele fala assim: a gente até reconhece que existe alguma. Sim, eles falaram isso. A Fórmula disse o seguinte: abre aspas. Nós entendemos que existe algum reconhecimento pelos fãs da Andretti, né? Que ela tem algum nome no mercado, mas isso não é suficiente para a Fórmula 1. Né? Então, assim, esse é um valor. Também falando sobre questões financeiras, né? E que também não encontraram respaldo financeiro para isso. E, por fim das contas, ainda deixam a porta aberta, assim, né? Meia aberta, dizendo: olha, se em 2028 existir realmente essa parceria com a GM, em que vai haver a fabricação do motor e tudo mais, aí assim a gente pode rever, a gente olha com outros olhos, digamos assim, a gente enxerga isso com outros olhos, e aí talvez ela possa entrar. Mas as justificativas, realmente, olha, a Fórmula 1 foi especialmente essa risada que o Pedro deu agora. Assim, é inacreditável os itens que a Fórmula 1 coloca ali como justificativa para a rejeição da Andretti. E aí, um ponto que vocês dois tocaram, né? O ranço que existe, então, essa vingança da Fórmula 1, que para mim tem outras questões envolvendo não só a Andretti, a gente pode falar sobre isso também, mas principalmente a FIA, né? Mas assim, sobre a Andretti, é inexplicável para mim, nesse momento, a Fórmula 1 rejeitar uma marca do tamanho da Andretti, com o investimento que ela está fazendo, né? Então, essa semana mesmo ela divulgou fotos aí de túnel de vento, está trabalhando né, na Europa, no túnel de vento em Colônia, né? E tudo mais. Tem uma grande sede em Indiana, nos Estados Unidos, compete em várias categorias, a Fórmula E, a Indy, IMSA, enfim, e tudo mais. Mas não é suficiente para a Fórmula 1. Mas é uma marca grande, é uma marca norte-americana. E como assim ela não agrega nada à Fórmula 1? Não faz sentido, isso não entra na minha cabeça nesse momento. Mas eu queria ouvir vocês dois sobre isso. Pedro primeiro e Bernardo logo na sequência. Acho que tem a gente pode separar alguns tópicos dessa conversa. Um tópico importante que me parece
não é realista para mim tratar essa conversa como simplesmente uma conversa de vingança. Tem um ponto ali que é um ponto que serve de alicerce como base para todo o restante, que é a questão financeira. Isso é ponto pacífico para mim, né? As equipes não querem dividir a mesma quantia por uma equipe mais. Ponto. E não dá para minimizar o impacto ou a força desse argumento. Esse argumento é muito poderoso. É muito poderoso. E, claro, o Liberty Media, que hoje, né, é o detentor dos direitos da Fórmula 1 desde 2017, ele vive um momento de união muito interessante com as equipes. É um momento de pacifismo entre os dois lados, não há rusga, não há reclamações, acusações aqui e acolá, e por baixo dos panos sempre tem alguma cobrança, alguma reclamação, mas tudo de maneira muito dócil, dos dois lados. A gente sabe que raramente isso foi assim. Mesmo na era Eccleston, né, havia um grande respeito, mas durante muito tempo sempre aparecia uma rusga, sempre tinha um problema mais sério, havia um respeito, mas havia contestação grave. Né? As histórias das inimizades do Bernie Eccleston com Ron Dennis, por exemplo, são muito famosas e ninguém duvida. As rixas que o Eccleston teve também com a Ferrari várias vezes, enfim. Mas esse é um momento muito pacífico. Então, claro, o Liberty Media entende e se coloca como o capitão das intenções das equipes da Fórmula 1 unidas nesse momento. Não só há uma união em prol das equipes, e pela qual o Liberty também se amarra, mas há uma união contra a FIA. Isso também é um ponto muito importante, porque a FIA escolheu tomar um lado nessa conversa ao abrir um processo contra a vontade das equipes, um processo de avaliação para uma nova equipe na Fórmula 1. Então, isso fica muito claro no caso da investigação dos Wolff no fim do ano, da Suzy e do Toto, as equipes inteiramente, as 10 equipes, né, as outras 9 equipes, além da Mercedes, divulgando o comunicado, se colocando do lado deles, dizendo, não, ninguém aqui reclamou de nada, não existe isso, aí é coisa da FIA. Então, não só há uma união entre os pares neste lado, mas há uma divisão muito clara e há uma desunião com o outro lado. Isso é muito importante de entender, para partir daí em diante. E aí, essa posição da FIA e essa tentativa pública da Andretti de se forçar na Fórmula 1, que é plenamente compreensível, porque a Fórmula 1 não quer Andretti, a Fórmula 1 quer ser, ela se fecha como um clubinho para Andretti nesse momento. Então, a cada vez que a Andretti se coloca publicamente falando do desejo de entrar e se tratando cada vez mais como uma equipe de Fórmula 1 sem vaga, ela desagrada mais essa união, a famosa união sinistra aqui. União sinistra que incomoda muita gente do lado das equipes e do Liberty. É verdade. E aí começa esse jogo de empurra. Esse jogo de empurra que é um jogo muito forte. E vingança. Não é estranho que o processo se dê da maneira como se deu. Então a FIA, depois de meses e mais meses avaliando as submissões das interessadas em virar a equipe de Fórmula 1, solta a vitória da Andretti, e a Fórmula 1 e o Liberty Media não se manifestaram em momento algum. Eles fazem uma declaração protocolar, porque legislativamente eles precisam começar uma avaliação a partir do momento em que a FIA diz o sim. Então a Fórmula 1 fala que está avaliando, e ela não se manifesta em momento algum com relação a prazos, a andamento. Ela não se manifesta sobre a Andretti. As únicas manifestações sobre a Andretti, elas são no sentido de apoio, de reforço ao apoio das equipes. Então, mesmo no período de avaliação, o Liberty Media e a Fórmula 1 se colocam como antagonistas do interesse da Andretti de entrar de Fórmula 1, mesmo sem falar
do processo de avaliação pela qual a equipe está passando por eles próprios. Então, ela é juíza, mas ao mesmo tempo ela é júri. Sim. Isso é muito, é quase que escandaloso nesse processo inteiro. E aí ela vem agora, sem nenhum aviso, sem nada, e simplesmente reafirma aquilo que ela fala há mais de um ano, desde antes do começo do processo da FIA. Ela não dá nenhuma outra justificativa técnica. As justificativas que a Fórmula 1 traz nesse documento, primeiro que elas são irrisórias, né? Minha risada não é à toa. Não é à toa. Mas não só isso, elas são repetições de afirmações feitas via imprensa ao longo do tempo. Ela não traz nenhum elemento novo após a aprovação da FIA, a Andretti, para dizer não a Andretti. E é necessário que seja assim. A Fórmula 1 precisa se justificar junto às leis europeias de legislação antitrust e tudo mais, de que a Andretti não traz mais-valia. E isso ela não faz. Ela simplesmente reafirma que não traz mais-valia, que não agrega valor. Mas por quê? Qual é o estudo por trás disso? Porque a Fórmula 1 não precisaria passar meses fazendo uma avaliação para chegar à conclusão, sem nenhum embasamento reforçado, novo, para aquilo que ela dizia um ano atrás. Fica simplesmente parecendo que você marcou um tempo para ficar menos escandaloso e aí repete o que você já falou. Por isso eu digo, e assim, com certa dose até de conforto, nesse momento, que a gente vai para um duelo jurídico. Porque não me parece, e aí não é nem o certo do ponto de vista esportivo, não me parece legal que a Fórmula 1 possa simplesmente bater a cara da Andretti sem justificativas. Mas não agrega valor, é a justificativa. Não, não é justificativa. Isso não é justificativa. Isso podia ser uma justificativa empírica um ano atrás. Agora, depois do processo de avaliação da FIA, depois da aprovação da FIA, isso não serve mais. Isso precisa ser embasado com dados técnicos de pesquisa e avaliação, porque, afinal, a Fórmula 1 teve meses para isso. E isso, pelo menos até agora, não veio. Esse que é o meu ponto com relação ao status desse duelo a partir de agora. Eu concordo com você, P, ao trem também. Eu concordo muito com você e acho que tem esses dois pontos mesmo nessa discussão. O primeiro ponto tem a ver com a FIA. Eu acho que a questão do embate equipes Liberty Media com a FIA ficou muito claro nessa decisão, e o fato deles terem empurrado com o máximo que deu essa decisão, porque a ideia que eles têm sobre isso não mudou. Desde que como você lembrou, desde um ano atrás, quando eles começavam a falar sobre isso, e as respostas eram sempre as mesmas, né? Então você tem esse ponto da FIA e você tem esse ponto financeiro num segundo momento, que é as equipes não querem um 11º time para não ter que dividir, para não ter que mudar o que está lá e que está funcionando nesse momento, né? Então essa união das equipes agora realmente tem uma grande força, e isso está muito claro nessa decisão. Mas os pontos ali é que pegam muito, né? Porque são pontos irrisórios mesmo, como o P muito bem descreveu, e que precisam de uma explicação maior, né? Eu quero ouvir o Bernie sobre isso, sobre a visão dele desses pontos, e o que levou a Fórmula 1 a tomar essa decisão e o que esperar daqui para frente. Sim, concordo muito com o que vocês dois falaram aí. E, de fato, essas justificativas da Fórmula 1 elas são muito subjetivas, a gente pode dizer assim, porque o que eles mais batem na tecla é que a Andretti não agrega valor. Mas o que necessariamente é agregar valor na Fórmula 1? Porque agregar valor pode ser você trazer mais visibilidade, pode ser talvez mais disputa para o campeonato, pode ser, sei lá, pode ser qualquer coisa, pode ser uma coisa que a gente também nem imagine, porque a Fórmula 1 também não contou o que exatamente é agregar valor. E aí,
puxando por esse mesmo lado ainda, a gente tem aquela mesma discussão que a gente teve ao longo de todo esse tempo que a Andretti está tentando entrar na Fórmula 1. Hoje existem equipes no grid que não agregam valor praticamente nenhum. Visa, Cash App, Racing Bulls, RB, enfim. O nome totalmente desprezível, totalmente difícil de lembrar, não tem nenhuma relação com automobilismo, nunca teve alguma história, alguma coisa ali, totalmente descartável, a gente pode dizer assim. A Haas, por mais que esteja presente ali no automobilismo norte-americano, já está na Fórmula 1 há mais tempo também, mas é uma equipe totalmente perdida no grid da Fórmula 1 também, não evolui já tem muito tempo, está agora tentando passar por esse processo de estruturação, mas ainda é totalmente confusa. E a mesma coisa a gente pode dizer da Stake, da Kik, da Sauber, enfim, do que vai vir a ser a Audi daqui a 2 anos. São equipes totalmente estagnadas e que, de fato, ninguém dá muita bola para esses times, pelo menos no questão do que diz respeito aos fãs, ao público, elas não têm tanta relevância assim. Então, esse já é o primeiro ponto totalmente desprezível aí por parte da Fórmula 1. Segundo, uma outra justificativa que ela usa ali que fala que a necessidade do fornecimento obrigatório de motores, né? Porque teoricamente a Andretti ainda não teria uma fornecedora de motores, quem teria que fornecer para ela é a Renault, porque é a que tem menos clientes no grid, enfim. Falar que isso seria prejudicial à imagem do esporte, ao prestígio e tal. Mas, assim, se isso é uma coisa prejudicial, então por que a própria Fórmula 1 tem isso no regulamento também? E isso também não seria prejudicial, por exemplo, quando a Red Bull estava naquela briga com a Honda e estava sem saber como é que ela ia seguir o futuro na Fórmula 1, se ela ia ter que recorrer a outras equipes, se de fato ela ia ter que retomar essa parceria com a Renault. Então já começa a ter ali inúmeras algumas brechas que a gente consegue achar assim nessas justificativas que a entidade deu. E por último, eu acho que eu concordo com o P também que tem relação com isso de não querer as equipes não querem dividir parte do bolo ali da premiação de final de ano, do fim da temporada e tal, não querem dividir por 11, mas eu acho que também vai um pouco além disso, porque a Fórmula 1 está no processo de crescimento ali nos Estados Unidos. Ela está fazendo ali mais corridas ali cada vez mais, quer mais corridas de rua, quer se fazer ali no mercado, e a chegada de uma equipe americana, por exemplo, com patrocinador, poderia chamar mais a atenção desses eventuais patrocinadores americanos. Às vezes essa chegada de uma verba a mais, um patrocínio a mais, talvez para o mercado americano seria mais interessante expor sua marca, o seu nome ali nos carros da Andretti do que nos carros das demais equipes do grid, não sei, alguma coisa nesse sentido também. Então eu acho que vai mais ou menos por esse ponto daí. É verdade. Agora fica tudo muito em suspenso, né? Do que o Liberty Media vai querer fazer também para frente com isso, porque certamente algumas questões aí vão ser levantadas, e aí acho que principalmente no que vocês falaram, e o P também fez uma análise sobre isso. Primeiro, a explicação de por que vocês não querem, né? Então, isso pode levar a um processo judicial grande, até né, por causa das leis europeias. Então, acho que isso é um ponto um ponto que vai pegar muito para a Fórmula 1 nesse momento. E tem uma outra questão, né? Nenhuma outra equipe vai conseguir entrar nesse grid, P. Porque eu tenho a impressão de que nesse momento a Fórmula 1 está completamente fechada. E por conta dessa união, dessa questão da divisão dos lucros e tudo mais, a impressão que deixa é que mesmo em 2028 isso não vai acontecer. Você tem essa percepção também? Eu tenho a percepção de que a Fórmula 1 não gosta de equipes novas, né? Isso aí é muito claro. E também não é de agora, né? Já é de bastante tempo. Mas é um contrassenso, me parece, no momento em que a Fórmula 1 tanto fala sobre ser. Tanto fala, já falou nos últimos anos, né? Agora fala menos porque se tornou algo muito mais natural, que é o da sustentabilidade financeira. A Fórmula 1 quer ser financeiramente sustentável. O que significa isso? Historicamente, a Fórmula 1 é uma brincadeira de perder dinheiro. A verdade é essa. Então, era uma brincadeira de gente rica lá nos anos 50, nos anos 60, como era antes, e os caras perdiam muito dinheiro.
Aí você passa a ter acordos de negociação coletiva, vem ali do fim dos anos 60, nos anos 70, a partir dos anos 80 tem negociação de direitos de TV, o valor amplia muito, e passa a ser um negócio menos de perder dinheiro, né? Não vai levar os caras à falência, porque você tem companhias maiores participando, aí você tem o despejo com a TV também de muita grana de cigarro, enfim. Ainda tem muita gente perdendo muito dinheiro, né? Cada vez mais os garagistas começam a perdem mais ainda porque o negócio fica mais caro ainda. Hoje, a Fórmula 1 quer ser uma equipe quer ser uma companhia que faz com que as suas shareholders, né, esportivas, que são as equipes, possam viver disso. As operações possam dar lucro, elas possam se valer delas mesmas. Beleza. E aí você expande para diferentes mercados. Você consegue o mercado americano, que é um mercado, um Eldorado histórico, quase que Atlantis para a Fórmula 1, onde a Fórmula 1 tentou entrar várias vezes e de maneira sempre atropelada, as coisas nunca deram certo, e aí você consegue se estabelecer em Austin, você consegue trazer uma corrida para Miami, consegue fazer uma trinca em Las Vegas. Por mais que a Andretti demorasse, e eu concordo bem com o que o Bernardo falou, que há também um temor sobre a representatividade americana na Fórmula 1, de fato americana, porque a Haas nunca conseguiu dar valor, incorporar essa representatividade. Existe também uma questão de competência, né? Porque se a Andretti não vai entrar antes de 2026, por exemplo, vamos supor que a Andretti conseguisse entrar em 2026, seriam 3 temporadas completas com 3 corridas nos Estados Unidos, toda essa popularidade crescente e vantagens para negociar acordos, para descolar patrocinadores americanos, a grana dos Estados Unidos, o sonho americano, mais do que tempo hábil para qualquer uma dessas equipes, porque afinal elas vão estar correndo e a Andretti não. Então, eu vejo como, eu acho que é um motivo, mas eu vejo também como o desagrado se tornou tão grande que qualquer questão vira motivo para potencializar não é uma inimizade, mas esse desagrado, esse desgosto das equipes e da própria Fórmula 1 com a Andretti. Se fosse uma equipe num momento como a Haas passou lá em 2014, enfim, que a Fórmula 1 se abre para abraçar uma equipe nova, antes de receber a vaga, oficialmente, você vê a equipe levando o carro para túnel de vento, fazendo esses testes, estabelecendo uma força de trabalho com mais de uma centena de pessoas, seria visto como proatividade. Para a Andretti é visto como uma pressão. E é, de fato, uma pressão. E é também proatividade. Nos dois casos, é as duas coisas. Mas é a maneira como é a arma nesse momento que a Andretti encontrou para, primeiro, mostrar para todo mundo que ela existe, que ela tem um desejo real e que se disserem que ela não vai estar pronta, como a Fórmula 1 mesmo assim disse, né, que ela não vai ser competitiva, que não é verdade. É uma intenção de mostrar, porque assim, você falar que a Andretti, se entrar em 2026, não vai competir. Tá, você tem como provar isso? Não tem. A Andretti também não tem como provar que seria competitiva. Então é tudo uma discussão na nuvem. É tudo uma discussão de narrativas. Como é que você digladia narrativas? Isso é muito importante. E aí tem uma outra questão, olhando para isso que você perguntou, para 2028, Evelyn, que é a questão da Cadillac, da GM. Sim. E aí é algo quase que... A Fórmula 1, eu já acho que ela não vai conseguir na justiça se defender tão bem agora. Agora, é impossível ela se defender de um não à GM. Mas ao fazer isso, que ela acabou de fazer, ela
ela testa a vontade não só da Andretti, mas principalmente da General Motors, da GM e da Cadillac. Porque ela fala, olha, faz o seu projetinho aí, que lá em 2028 a gente vai ver. A gente está em janeiro de 2024. Essa aprovação para 2028 ocorreria como? Né? Uma coisa é você trabalhar agora tendo a certeza de 2028. Outra coisa é você passar por um processo de avaliação dessa maneira como foi feita, daqui 3 anos, 2, 3 anos, não, 3 anos não, mas daqui a 2 anos, para aí, de repente, ser aprovada, talvez ser aprovada para 2028. Então, você testa a fé da GM, testa a força dessa parceria entre Cadillac, GM e a Andretti, e fala, ó, vocês querem? É desses moldes aqui, lá na frente, quando eu escolher, quando eu acho que você pode entrar. É isso ou não é nada. Então, eu acho que a Fórmula 1 não pode dizer não para a GM. Se a GM falar, não, eu vou fazer o motor, eu vou fazer. Dá no colo do pai, que o pai vai fazer o motor. A Fórmula 1 não pode dizer que não. Confia. A Fórmula 1 não pode dizer que não. O que ela pode fazer é esgarçar ao máximo esse desejo, e é isso que ela está fazendo. Sim. Eu concordo bem com você. Eu acho que vai ser um grande teste nesse momento. Mas eu só queria fazer um parênteses aqui, antes de passar a palavra para o Bernardo, é que no caso da Ford, nada disso foi necessário, né? E a Ford não vai construir o motor, nem em 2026 e nem em 2028, né? Porque o motor mesmo, quem vai desenvolver é a Red Bull, né? As questões ali são mais envolvendo a parte comercial, marketing e alguns elementos elétricos, né? Da parte do combustível sustentável, enfim, a parte elétrica também. Então, assim, são pequenos elementos só técnicos, mas o motor, de fato, a Ford nunca vai fazer, né? E não houve todo essa exigência. Então, chama atenção isso também. É claro que é um outro tipo de acordo com a Red Bull já está bastante estabelecida na Fórmula 1, né? Campeã, enfim, já provou tudo, mas assim, não deixa de ser, pelo menos na minha visão, não deixa de ser interessante esses dois tratamentos, né? Essas duas questões. Aí, só para emendar isso que o P falou, também sobre a força dessa parceria e o teste que a Fórmula 1 quer fazer, de fato, e eu concordo muito nesse sentido, viu, P? E agora eu estendo essa pergunta e também análise para o Bernardo. Teremos em algum momento isso, a Andretti com a GM, ou a GM vai ter essa paciência também, digamos, essa vontade que a Andretti tanto tem de entrar na Fórmula 1, ela vai, digamos, olha, já que vocês não querem, adeus, vou procurar outra coisa para fazer, eu não preciso disso. Como é que você vê esse cenário, Bernardo? Eu tenho uma visão, de novo, bem similar à do P. Eu acho que tudo vai depender da forma como a Andretti, não a Andretti necessariamente, mas a GM e a Cadillac vão reagir a isso. Se elas realmente vão querer bancar essa aposta, querer ir fundo, querer seguir nisso, porque, de fato, eu acho muito difícil da Fórmula 1 recusar o convite, uma presença da GM ali no grid. Tanto que, recentemente, aí rolou aquela sacanagem aí da Fórmula 1 que não anunciou oficialmente que a GM ia fazer a parceria com a Andretti, mas sondou ela para poder saber se ela queria fornecer motores, equipamento aí para outras equipes do grid. Então, de fato, a Fórmula 1 olha com muito interesse, como tem muita vontade de ter a General Motors, mais uma grande empresa americana ali no grid. Até porque, até com a presença da Ford ali também, com a Red Bull, isso pode criar uma nova rivalidade ali na Fórmula 1. Vamos supor que a Andretti acerta no carro ali e consegue fazer um carro competitivo, aí tem uma disputa Andretti Red Bull com motores GM Ford. Isso aí nos Estados Unidos ia bombar. E tem o pessoal que é time Ford, quem é time GM, quem é time Cadillac, e isso inevitavelmente, assim como qualquer outra disputa por campeonato proporciona, mas também traz um peso a mais, porque eles ali também você já está mexendo com uma fanbase, esse pessoal que
que gosta, que defende montadora, costuma ser muito fanático, assim, gosta, defende com os dentes e tal, que compra, consome o produto. Então, de fato, aí, olhando por esse aspecto, existe sim um valor que a dupla ali pode agregar à Fórmula 1. Só que é isso, meio que um tiro no escuro, né? A própria Andretti já começou a fazer o projeto, o desenvolvimento do carro, já tem modelo em túnel de vento, já está investindo um dinheirão aí, sem saber como é que vai ser o futuro dela na categoria. Agora você imagina para uma montadora desenvolver um motor de Fórmula 1 que, por mais que fique um pouco mais simples a partir de 2026, fique um pouco mais barato também, não é um investimento baixo, né? Você tem que botar um aporte ali muito grande, é muita grana que você tem que investir para uma coisa que você simplesmente não tem certeza. Pode ser que a GM chegue e fale, não, vou bancar o projeto, vou querer ir, vou seguir com isso, vou ver o que dá, e chega lá na frente a Fórmula 1 dá mais uma justificativa muito subjetiva, igual ela deu agora, e todo esse esforço, toda essa preparação que eles tiveram vai pelo ralo. Mas eu acho sim, que depende aí da GM, acho que meio que tá nas mãos dela aí, se ela quiser levar isso adiante de alguma forma, eu acho muito difícil da Fórmula 1 barrar essa entrada no futuro. Muito bem. E só uma última questãozinha que eu tenho para vocês é sobre a FIA. Porque a FIA tem um papel grande no estudo, né? O Mohammed Ben Sulayem, que é o presidente da FIA, sempre defendeu a entrada de uma 11ª equipe, especialmente da Andretti, e tem até uma frase que o Pedro usou aqui e que ele usou também em alguns momentos, que é como a Fórmula 1 vai dizer não à Andretti, mas principalmente como ela vai dizer não para a GM, né? Então, assim, tem essa questão. Assim, todo esse embate entre Liberty Media e FIA, né? Porque claramente existe aí mais uma vitória da Fórmula 1 em cima, né? Mais um ponto da Fórmula 1 em cima da FIA, né? Que já vem desde que praticamente o Mohammed Ben Sulayem assumiu esse posto lá na Federação Internacional de Automobilismo. E eu quero saber do P qual que é a previsão que ele faz sobre isso, assim, como vai ser daqui para frente essa relação entre essas duas entidades que está cada vez mais distante, né? Uma relação cada vez mais distante e muito tumultuada, né? Eu vou falar da FIA, mas antes eu só dar uma palhinha aqui, porque eu me recordei quando a Cadillac, a GM, anunciou o registro para fabricar motor em 2028, como as equipes da Fórmula 1 correram para dizer, não, Andretti não sei não, hein, mas ó, vem com nós, vem aqui com nós, fazer o motor para nós. E a mesma coisa me parece agora que a Fórmula 1 faz quando ela diz, não vai ter nada não de agregar valor, mas com a GM tem. Então ela quer testar esse desejo para ver se sustenta ou se arrebenta com a Andretti também. Mas ela gostaria muito de ter a GM entrando, falando, não, tá, eles não vão mais, mas vamos lá, eu vou fazer a parceria aqui com a Williams. Me lembrando muito, eles podiam cantar uma palhinha de Espumas ao Vento, de Raimundo Fagner, para a GM, né? E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar, diz a Fórmula 1, Stefano Domenicali para a GM. E aí tem a questão toda do embate com a FIA, que a FIA, o quanto a FIA está disposta a mergulhar de cabeça nos desdobramentos dessa briga. Porque ela já mergulhou, e isso já causou celeumas, isso já deixou marcas, chagas, quando ela abre o processo de validação de uma nova equipe, que todo mundo sabia que era um processo de cartas marcadas para Andretti, né? Andretti era quem deveria se provar ali. Eu não sei se é cartas marcadas que a Andretti seria aprovada, mas entre todas as equipes que submeteram seus projetos, quem tinha chance mesmo era a Andretti, sempre foi sabido. E aí, depois disso, quando houve a aprovação, a própria FIA já falou, não, mas e se disserem não, a FIA vai entrar no circuito? Ela, não, acho que não é necessário,
meio que, vamos contar com o bom senso do pessoal da Fórmula 1 também, de não esticar essa história. Agora, para ficar no meio musical, já que eu falei do Fagner aqui, eu vou falar do Sinatra também. Por favor. E lembrar de everything or nothing at all. Tudo ou nada nem um pouco. Porque é isso que vai acontecer nesse momento se a FIA entrar nos desdobramentos dessa história de cabeça. Ou ela vai vencer uma batalha, ou ela vai sofrer um bota abaixo digno de causar invejas a Pereira Passos, ele mesmo, prefeito do Rio de Janeiro nos anos 10, que criou esse movimento para apariciar o Rio de Janeiro, derrubou um monte de cortiço, derrubou um monte de coisa para transformar o Rio de Janeiro em algo mais parecido com Paris. Um crime, né? E aí ganhou o nome de Bota Abaixo. Então, a FIA vai passar por esse processo porque ela vai, de vez, sofrer um cozimento político que a Fórmula 1 nunca está muito disposta a promover, mas que cada vez mais ela parece disposta, nesse caso, a promover. E aí, se a FIA for derrotada nessa batalha, isso vai acontecer. O cozimento vai ser completo. Mesmo que a FIA consiga ganhar uma batalha junto a Andretti, esse processo já arrisca de acontecer. Então, os próximos passos do Mohammed Ben Sulayem, os próximos passos da FIA, nesse caso, são frontais e fundamentais para a continuidade da gestão Mohammed Ben Sulayem à frente da FIA. Concordo, e já deixo aqui uma questão assim, não percam as nossas transmissões da Fórmula E, porque aí é quando você tem a chance de ter aulas como essa, de Pedro Henrique, aula de história, aula, né, de música também, né, trazendo o Fagner e o Frank Sinatra, é uma coisa única, então assim, eu agradeço demais por você estar aqui nesse Paddock Sprint e convido a todos para não perder também as transmissões da Fórmula E, o Grande Prêmio a emissora oficial, porque você tem essa chance. Muito obrigada, viu, P? E eu concordo com você. Eu acho que um dia a casa vai cair aí para se continuar nessa toada. A tendência é que a casa realmente caia para o lado da FIA. Eu não vejo a FIA vencendo a Fórmula 1, não nesse momento, assim, eu acho muito, muito difícil. O nosso Bernardo Castro caiu nesse momento e, lamentavelmente, eu tenho de encerrar esse programa, senão seremos todos defenestrados do Grande Prêmio. Mas, assim, eu deixo meu agradecimento ao Bernardo por ter participado do nosso Paddock Sprint, a Carol Virgílio, que está aí nos bastidores, e a este homem, Pedro Henrique Marum, também, que trouxe toda essa análise sobre a rejeição da Fórmula 1 com relação à entrada da Andretti. A gente discutiu muito nesse Paddock Sprint e também teremos isso no grandepremio.com.br. Então você acessa lá, também teremos análises, todo o texto, tudo que foi dito pela Fórmula 1 e vamos ver a resposta da Andretti também. Então, nesse momento... Opa, o Bernardo está voltando? Não. Voltou? Voltou! Ô, Bemi, eu já tinha de encerrar o programa, viu? Mas antes de encerrar, só quero ouvir a tua avaliação sobre a FIA. Como a FIA fica nessa situação toda com relação à decisão do Liberty Media, hein? Olha, é mais um capítulo de atrito entre as duas partes, né? A imagem dela já não estava das melhores ali, principalmente depois desse caso dos Wolff. Acho que ficou, inclusive, ainda pior. A situação que já não era boa ali, já começou a ventilar as possibilidades de reviver um assunto ali de uma eventual separação entre a FIA e a Fórmula 1. Então, eu acho que ela tem que ser muito comedida agora nos próximos passos que ela vai dar, a decisão que ela vai tomar. Porque, embora eu concorde com ela, acredito que teria de brigar para poder tentar achar um jeito ali de
encaixar a Andretti no grid, a gente sabe que essa briga, essa queda de braço entre as duas partes já está muito forte. A Fórmula 1, a própria FIA tem tentado algumas coisas com o Ben Sulayem, impor de forma ali meio autoritária sobre a Fórmula 1, então a gente teve as questões da divulgação do calendário, a própria, uma fala ali que a gente não deve tanto levar a sério assim, mas também é mais uma indicação desse autoritarismo, que foi a respeito do eventual retorno do Michael Masi ao posto de diretor de provas. Então acho que agora ela tem que ser muito comedida, ela tem que ser um pouco mais política para poder saber qual que vai ser o próximo movimento dela. A própria rejeição a Andretti no grid também a gente pode ver como uma resposta à FIA, para poder dizer ali que não é a FIA que manda no jogo, tem que ter um consentimento entre as duas partes. Então, assim, se eu tivesse de escolher um lado assim, eu apoiaria a FIA, claro, com a entrada da Andretti, mas eu acho que ela precisa pensar muito, ser muito cautelosa a respeito do que ela vai fazer daqui para frente, porque senão aí existe uma chance muito grande de ter uma eclosão entre as duas partes e elas pararem de se entender de vez. Muito verdade. Obrigada, Bernardo. Então assim, toda análise, tudo que a Fórmula 1, tudo que foi dito pela Fórmula 1 com relação a Andretti, e ainda falta o que a Andretti vai fazer, você encontra em grandepremio.com.br. Por hora, eu agradeço demais ao Pedro Henrique Marum, ao Bernardo Castro, a Carol Virgílio e a você que nos acompanhou nesse Paddock Sprint. Não esqueça, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, o faça nesse momento. Acione o sininho e permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo, e deixe um like aí, que é sempre importante. Nós ficamos por aqui, voltamos num próximo Paddock Sprint. Tchau! Compre com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 10. Tudo em maiúsculo. Temporada completa da Fórmula E você assiste no Grande Prêmio.